Então, gente, hoje eu vou apresentar para vocês um bolo de casamento, silhueta dos noivos, que é super fácil e prático de montar. Está super na moda essa ideia, tá? Está super em alta porque, assim, a gente conta, esse trabalho a gente acaba contando a história dos noivos, né? No próprio bolo, né? Aqui eu comecei com os noivos ele pedindo ela em casamento, e no topo eu vou colocar os dois já casados, tá? Então vamos ao trabalho, né? É muito fácil de preparar isso, não tem segredo nenhum, qualquer dona de casa, qualquer boleira, confeiteira pode fazer esse tipo de trabalho em casa, tá? A massa que eu utilizo aqui para montar essa silhueta dos noivos é uma massa chamada massa de flores, tá? Essa massa, geralmente a gente encontra ela em lojas de artigos para confeitaria. É uma massa que já vem pronta, que você só tira ela da embalagem e trabalha bem ela, tá bom? É uma massa que ela tem uma resistência muito boa para você trabalhar. Como vocês viram ali no meu bolo, eu fiz o trabalho da silhueta dos noivos, tem os laços, as flores, então é uma massa super versátil, né? É muito boa e fácil de preparar, tá? Então aqui, ó, só trabalhei bem ela para ela ficar bem macia, tá bom? Eu sempre abro essa massa no amido de milho, tá? Para ela não grudar na bancada, é importante sempre colocar esse amido de milho para não grudar na bancada, e venho abrindo essa massa. O legal é que, assim, ela dá para você fazer trabalhos assim muito finos, bem delicado. Quando você tem um bolo assim com uma aplicação imitando um tecido, quer fazer um tecido jogado, quer fazer um laço, um drapeado, tá? É muito importante porque você precisa desse caimento, tá bom? Então aqui, ó, se você sentir que ela grudou um pouquinho, mais um pouco de amido e vem abrindo essa massa, tá? Quanto mais fina você conseguir abrir, mais bonito vai ficar o trabalho, mais delicado vai ficar o trabalho, tá bom? E vai virando também, tá? Porque tem um momento que ela começa a grudar na bancada, tá bom? Ó, abri, certo? Prontinho, a massa já aberta, direitinho. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar um cortador. Esse cortador, gente, também vocês encontram ele em lojas de artigos para confeitaria. Geralmente a gente tem um conjunto, tá? Com vários modelos diferentes, ó. Como eu falei para vocês, esse trabalho, essa técnica nesse bolo é bem legal, que você conta toda a história dos noivos no bolo, tá bom? Então aqui, ó, coloquei bem aqui em cima da massa, recorto, tá? Recortei, eu aperto bem para recortar a peça bem direitinho, tá bom? Depois que eu recorto, eu não tiro a peça de cima da pasta, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou tirar, eu vou puxando aqui, ó, toda a sobra de massa. Por que que eu faço isso? Eu retiro toda a sobra de massa para quando eu for puxar a peça do cortador, eu ter um trabalho bem limpo aqui nas bordas, ó, entendeu? Não fica com aquela sobra de massa, senão fica um trabalho feio, grosseiro, mal feito, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de um trabalho bem limpo, né? É importante você ter esse capricho, principalmente num bolo de casamento, né? É importante isso, tá? Retirei essa sobra daqui, da peça, como vocês estão vendo aí em casa, né? E vou retirar a pasta, ó, do cortador. Como é que eu faço? Vou levantando aos pouquinhos e aqui, ó, eu já tenho a peça prontinha, né? Aí vocês vão me perguntar assim, por que que ele fez ela branca e não fez a peça preta? Poderia ter tingido a pasta de flores, foi a pasta que eu mostrei para vocês e falei. Poderia ter tingido ela com corante preto, tá? Ou eu tenho a opção também de fazer a peça branca e depois cobrir com a pasta preta, tá bom? Então em casa você tem essa opção, ou você faz ela preta, tingindo a massa com corante em gel preto. Procurem trabalhar com corante em gel extra forte para você obter uma tonalidade mais rápida, um preto mais bonito, tá bom? Ou então você pode fazer a peça branca e depois recortar com a pasta americana preta e colar por cima da branca, como eu fiz essa aqui, ó, tá?
E o legal, eu gosto de fazer assim, ó, porque na lateral, ó, eu tenho uma sombra branca na lateral da peça, como vocês observam aí de casa, ó, tá bom? Eu gosto desse trabalho, tá? Aí opcional, fica a critério de vocês, né? É importante isso aqui secar durante 48 horas, tá, gente? Por que tem que secar? Porque se eu for aplicar a peça desse jeito, olha o que é que vai acontecer. Ela é mole, ó. Eu não vou conseguir fazer esse trabalho, né? Então é importante secar durante 48 horas, tá? Depois de 48 horas, a peça ela vai estar, ó, desse jeito aqui, ó, bem sequinha, para você aplicar na lateral do bolo, na parte de cima, certo? Fácil, né? Então vamos para um próximo passo, né? Com a mesma massa de flores, a massa que nós utilizamos para fazer a silhueta dos noivos, eu vou montar esse arranjo floral que vocês viram aqui no bolo, tá? Essas florzinhas aqui, ó, que é super fácil de fazer, não tem segredo nenhum, tá? E aí o que é que eu faço? Igualzinho eu abri a outra massa, sempre no amido, nunca se esqueçam disso, a hora que vocês estiverem trabalhando com a massa de flores, tá? Venho abrindo ela. Quanto mais fino, mais bonito, mais delicado vai ficar o trabalho, tá? Ela é uma massa bem versátil, como eu já falei para vocês, tá? Ejetor de flores, se não tiver esse ejetor, Anderson, não tenho esse ejetor em casa, eu posso trabalhar com um cortador de metal? Pode, não tem problema nenhum, pode trabalhar com um cortador de metal. O legal do ejetor de flores é que além de você cortar, você acaba tirando a peça, é muito legal, mais fácil, mais prático, tá bom? Ó, recortei. Toda peça que eu corto, eu nunca puxo. O que é que eu faço? Eu tiro sempre a sobra de massa, tá? Porque eu retirando essa sobra de massa, eu vou ter uma peça bem limpa, tá? Uma peça mais perfeita, tá? Limpei toda aquela sobrinha de massa e faço isso aqui, ó. Olha como é legal o ejetor, viram? Fácil, né? É muito bom de trabalhar com ejetor. Na própria mão, um pouquinho de amido, que eu passei. Anderson, eu não tenho um boleador, eu não tenho uma esponja para bolear, então eu passo um pouquinho de amido na própria mão, venho com um boleador, tá? E venho boleando, ó, as pontas dessa flor, ó, somente a pontinha, ó, com esse boleador. Cuidado para não grudar, tá? Se estiver grudando, se você sentir que está agarrando, passa um pouquinho de amido na parte de cima da flor e vem boleando essa flor, ó. Só as pontinhas, tá? Com boleador. Pode ser um boleador de metal, pode ser um boleador plástico, não tem problema nenhum, tá bom? Eu tenho alunos que elas falam que fazem esse tipo de trabalho até com a pontinha de uma colher funciona. Ó, feito isso, da ponta da pétala para o centro, da ponta para o centro, ó. Tá vendo como é que vai dando movimento? E eu tenho aqui, ó, essa flor prontinha para uso, tá? Que também vai ficar secando. Se você tiver uma caixinha de ovo, pode colocar numa caixinha de ovo para secar. Aqui, ó, até com o próprio ejetor, ó, eu vou deixar ela secando desse jeito aqui, tá? Eu não tenho ejetor, coloco em cima da caixinha de ovo, uma caixa de ovo. Posso fazer uma bolinha de papel toalha, ou papel alumínio, ou guardanapo, só para montar essa estrutura para ela ficar secando desse jeito. E depois da peça pronta, vocês vão ter a florzinha assim, ó, bem sequinha, montadinha do jeito que está aqui, ó, a minha, tá? Bem armadinha, ó, como ela fica bem perfeito, sem o risco de desmontar a peça, tá? O único cuidado que vocês têm que ter em casa quando estiverem fazendo esse tipo de trabalho é não deixar a peça cair no chão, porque se cair no chão vai quebrar, tá bom? Então tem que ter esse cuidado, tá? Vamos fazer o miolo da flor. Como é que eu faço esse miolo? Com aquela mesma massa, tá? Tudo com a mesma massa de flores, tá bom? O que é que eu faço? Peguei um pedacinho dessa massa de flores, faço só uma bolinha com ela, ó, vou girando bem, girei bem. Aqui eu tenho um pouco de glitter comestível, passo essa bolinha, ó, no glitter comestível, um pouquinho de água, passei só um pouquinho de água aqui, ó, no meio dessa flor e vou colar o miolo bem aqui, ó.
encostei, apertei só um pouco. E aqui, ó, eu tenho aquela florzinha já prontinha para uso, né? Que eu tenho ela aqui de vários tamanhos, tá? Ó, como vocês viram ali no bolo, eu montei ela em vários tamanhos diferentes, tá? 48 horas, secou, tenho essa peça prontinha, tá bom? Vamos para a próxima parte do bolo. O que é que eu vou fazer? Eu vou montar esse laço, o acabamento do meu bolo, que é uma tira, né? E mais o laço, tá bom? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, com aquela mesma massa. Vou abrir a massa. Esse laço é muito fácil, gente. Muito fácil de fazer, tá bom? Ó. Abri, fiz um cilindro. Abri essa tirinha. Ó. Recortei com o cortador. Recorto aqui. Aqui. Dobrei ao meio. Recorto. Ó. Juntei aqui uma ponta, só preguiei, ó, juntei a outra, preguei aqui e já tenho, ó, o laço prontinho, certo? Vamos aplicar o meu trabalho lá no bolo, né? Como é que eu faço isso? Aqui eu vou colocar um palitinho de madeira, uma palheta de madeira, faço um cilindro de massa, aperto esse cilindro de massa, um pouquinho de água, vejo se o tamanho está proporcional aqui, ó, para a noiva, né? Se esse palitinho tem que ser mais baixo, coloco ele um pouquinho mais para baixo, aquela mesma massa, apliquei aqui e colo essa peça bem aqui, ó. E aí, depois que isso seca, gente, isso aqui para tirar não tem, você tem que puxar, porque vai secar e vai ficar bem sequinho, ó, perfeito, desse jeito, tá? Como eu colo essas flores? As flores eu faço da seguinte forma, pego só um pedacinho daquela massa, a mesma massa, vocês viram que eu não troco de massa, trabalho com a mesma massa o tempo inteiro, né? Só um pouquinho de água, passei um pouco de água, colo aqui, uma bolinha de massa, um pouquinho mais de água e venho, ó, e aplico essa flor aqui. Cuidado para não apertar muito, tá, gente? Porque se apertar muito, corre o risco da flor secar. Lembra que eu falei que é uma massa muito delicada, tem que ter esse cuidado, tá? Para não apertar demais, senão acaba quebrando a peça e você vai estragar todo o seu trabalho, tá? Então, quando eu faço, eu gosto de fazer sempre uma quantidade maior, porque sempre quebra, né? Então tem que ter esse cuidado, tá bom? Eu sempre, se no bolo eu vou utilizar 10, eu faço de 15 a 20, mais ou menos. O legal é que você sempre tem a sobra, quando você for utilizar de novo, você já tem a massa já prontinha, tá? Ó, só um pouco de água, cuidado para não exagerar na água, tá? Porque se colocar muita água aqui, o que que acontece? Ela começa a escorrer, a massa, ela começa a melar, começa a derreter e as flores elas começam a escorregar, tá bom? Então tem que ter esse cuidado com a quantidade de água. A água é só o suficiente para colar, tá bom? Não precisa exagerar, tem que ter muito cuidado. Lembrando que confeitaria, o menos é mais, né? Cuidado para não abusar aqui dos detalhes, tá? Vocês viram que no bolo de baixo eu tenho um brilho, né? Esse brilho é um brilho perolado, que eu venho aqui, ó, com pó perolado, ó, aplicando em todo o meu bolo, na lateral e na parte de cima do bolo, tá bom? Para dar esse toque especial, tá? Fica muito legal. Isso aqui à noite fica super bonito, tá bom? E vamos aplicar o laço. O laço eu venho aqui, ó, só um pouquinho de água, molhei, tá vendo como ela seca muito rápido? Essa massa ela seca super rápido mesmo, tá? Então apliquei aqui o laço, só um pouco de água,
Cuidado para não molhar demais, porque se molhar muito, eu estrago todo o meu trabalho, tá? Vamos fazer o miolo ali, o acabamento desse laço, tá bom? Abrir a massinha, ó, bem fina. Cuidado para não deixá-la muito grossa, ó. Sentiu que está grudando na bancada, virou, espalha ela no amido, tá? Ó, venho aqui, tirei o excesso de um lado, do outro, dobrei um lado para imitar uma bainha, dobrei o outro lado para imitar a outra, ó, preguei aqui, tirei o excesso, preguei do outro lado e tirei o excesso, tá? Da mesma forma, sempre um pouquinho de água. Olha como é que eu aplico esse acabamento, tá? A parte que eu preguei vai ficar para cima, não é isso? Aí, ó, eu faço uma mágica. Como é que é feita essa mágica? Eu venho só enrolando aqui, ó, colei, ó, e tenho já esse laço prontinho, tá bom? Então vamos chamar os ingredientes, vamos dar uma olhadinha nos ingredientes que nós utilizamos. Ali eu tenho bolo de casamento, silhueta dos noivos. Essa massa é uma massa de pão de ló amanteigado, é uma massa super versátil, são 6 ovos, 540 gramas de açúcar, 480 gramas de farinha de trigo, 360 ml de leite integral, 150 gramas de manteiga sem sal e 20 gramas de fermento em pó, tá? O preparo é muito fácil, tá? De preparar essa massa. E ali eu tenho material da decoração, né? Que é a pasta de flores que eu utilizei, que é aquela massa super versátil, o cortador modelo silhueta dos noivos, ejetor de flores e a pérola comestível, tá bom? Então vamos chamar o break? Obrigado.